Então é o seguinte, turma, na aula de hoje a gente está entendendo, então, o domínio holandês em Pernambuco, tá? E é o seguinte, eu acho importante, galera, a gente ter esse olhar aqui para essa fase da história, para a gente compreender uma das fases assim, mais diferenciadas do Brasil colônia, tá? Muito aluno, turma, quando pensa no Brasil colônia, pensa só no período de exploração, no período, né, mais sombrio, no período assim, mais intenso. E, na verdade, a passagem dos holandeses por Olinda e por Recife não foi apenas isso, tá? Mas também foi marcado também por um avanço científico, por um avanço arquitetônico, que é legal a gente ter esse olhar aí, tá? Professor, mas então explica aí, como é que, né, se contextualiza isso daí? Bora lá. O Maurício de Nassau, turma, foi o governador enviado pela Holanda para poder administrar, né, essa região aqui de Olinda e de Recife. E o Maurício de Nassau, ele tinha uma visão diferenciada. O Maurício de Nassau, ele não estava apenas focado na exploração, apenas, né, na extração de recursos, mas ele também teve um olhar também para poder compreender a região onde ele estava. Então, junto, né, com a comitiva dele focada na questão da exploração, ele também trouxe pintores, ele também trouxe outros estudiosos, e essas pessoas se encarregaram de estudar aquela região. Tanto é, turma, que a Holanda, ela possui um grande acervo de pinturas que retratam os povos indígenas do Brasil daquele contexto lá, tá? Além disso, também tem um vasto estudo sobre a vegetação, sobre o clima, sobre a economia e sobre outras coisas também daquele contexto lá. Professor, além disso daí, o que mais o Maurício de Nassau deu atenção? O Maurício de Nassau, turma, também deu atenção para a questão da arquitetura, também para a questão do urbanismo, né? Tanto é que Olinda e Recife passaram por uma boa transformação e o Maurício de Nassau ele vai construir prédios públicos, ele vai construir pontes, ele vai fazer canalizações, ele vai fazer uma série de melhorias urbanísticas voltadas para a qualidade de vida, para a melhoria da situação daquelas cidades. Claro que tudo isso focado no quê? Na economia do açúcar, tá? Fora isso, turma, o Maurício de Nassau também vai ter um olhar econômico para a coisa. Por quê, professor? Ele é o cara que ele vai fazer empréstimos para os senhores de engenhos, ele vai ter um olhar para as lavouras de cana-de-açúcar, ele vai ter um olhar para os escravos, ele vai mandar, né, levar mais escravos ainda para aquelas regiões, tudo, né, com foco do quê? De melhorar a economia e gerar mais lucros para a coroa holandesa. Então, assim, a passagem de Nassau, turma, dos holandeses por Olinda e por Recife, cara, é uma passagem assim, totalmente diferenciada para esse período do Brasil colônia. Ainda mais se você comparar o que o Maurício de Nassau fez em Olinda e Recife e o que a coroa portuguesa fez, por exemplo, na capitania de São Vicente, né? Os investimentos e os avanços, nem se comparam, né? Os holandeses nadaram de braçada nesse aspecto aí. Professor, mas então foi tudo mil maravilhas, foi tudo mar de rosa? Não, turma, depois de uns 20 anos mais ou menos de dominação holandesa, o que vai acontecer? A coroa holandesa ela vai mudar de opinião. Como assim mudar de opinião, professor? Eles vão deixar de focar nesses aspectos e vão focar mais no quê? Na exploração, na busca de riquezas. Com esse foco, o que os caras vão começar a fazer? Eles vão começar a focar em impostos e vão começar a cobrar as dívidas que muitos donos de engenho tinham com os holandeses. Professor, mas isso vai gerar uma insatisfação, né? Muito grande. Ainda mais porque o Maurício de Nassau, que era o grande pensador, né, do projeto aqui, ele é chamado para a Holanda, ele tem que deixar o Brasil. Então, assim, a coroa holandesa ela começa a ter uma postura um pouquinho mais radical em relação ao Nordeste brasileiro e, ao mesmo tempo, tira o Maurício de Nassau dessa administração. Professor, mas então gerou uma insatisfação bem grande? Enorme, né? No Nordeste, né, em Olinda e Recife, você tinha uma rejeição enorme já à presença holandesa. Mas, além disso, lá em Portugal, começava a acontecer o quê? A tal da restauração da monarquia. Como assim, professor? Se você se lembrar da última aula, você vai ver quando eu falei para vocês da União Ibérica, né? Quando Portugal e Espanha tinham um único rei, etc e tal. Aquilo lá chegou ao fim e um novo rei chegou ao trono de Portugal. Quando o novo rei chega ao trono, ele olha para o Brasil e ele fala assim, mano, esses holandeses aí têm que sair fora, a gente quer retomar o nosso controle, o nosso domínio sobre o Nordeste. E aí, lá entre os colonos mesmo, né, entre o povo lá de Olinda e de Recife, já se inicia uma revolta, a revolta chamada Insurreição Pernambucana, onde os caras começam a lutar contra os holandeses, depois vem o apoio de Portugal
e termina com a efetiva expulsão dos holandeses, marcando assim o fim da passagem dos holandeses pelo Nordeste brasileiro, tá? Então esse é todo o contexto aí da passagem e do final do governo dos holandeses.